Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live do mês de dezembro. E esse mês de dezembro promete ser um mês bem cheio, por isso que eu decidi fazer essa aula, essa gravação de conteúdo ao vivo e não fazer ele gravado, depois editado. Essa aula eu vou gravar ela ao vivo aqui hoje, que você está assistindo, mandei só nos grupos do WhatsApp, avisei no meu Instagram e mandei no grupo do NCS Pro. E eu já vou explicar o que vai acontecer neste mês de dezembro, qual que é o diferencial, como que eu vou trabalhar o assunto mixagem. Óbvio que o tema central de tudo que acontece aqui no canal do NCS Áudio é mixagem, mas eu vou abordando o tema da mixagem de maneiras completamente diferentes, falando a mesma coisa de maneira diferente para te ajudar a entender os conceitos por trás do processo de mixagem e como atuar no seu home studio, na sua casa ou no estúdio que você trabalha quando o assunto é mixagem. Isso é bem importante também, é um tema que eu quero abordar bastante esse mês de dezembro. Esse mês de dezembro eu vou fazer 3 lives, todas acontecem terça-feira, 20 horas. O primeiro tema é que eu vou explicar, para ficar melhor assim. Uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, quem está começando a estudar mixagem, quem estuda mixagem há muito tempo e começa a trazer a técnica para o seu trabalho, acontecem algumas situações e uma delas é a insegurança em relação à execução do processo de mixagem. E por que isso acontece? Porque quando você descobre que há uma técnica, quando você descobre que há toda uma teoria, todo um desenvolvimento de estudo que vem de anos e anos e anos, muito antes de você nascer, você acaba ficando assustado com tudo isso, pensando, caramba, então não é sair fazendo. Então não é por repetição que eu vou ser um bom mixer ou um bom engenheiro de mixagem. Eu não tenho como afirmar isso e também não tenho como negar isso. São perguntas que não têm muita resposta porque são muitas variáveis e há muita gente diferente no mercado. Este é um ponto que você precisa levar em consideração. Mas o que eu posso afirmar a você é que se você não conhece as técnicas, se você não conhece os fundamentos, automaticamente você tem uma mixagem descontrolada. Só que o processo de mixagem descontrolado não é sempre que resulta numa sonoridade ruim, mas é sempre que resulta numa sonoridade não constante. E isso é um dos fatores para você, às vezes, acertar a mão em algumas coisas, errar em outras, algumas mixagens soarem muito bem, outras mixagens não soarem tão legal, e aí você fica meio que perdido e não sabe muito bem qual é a resposta, por que isso acontece. E naturalmente, por seres humanos que somos, a nossa primeira reação, preste atenção, a nossa primeira reação, ou seja, algo aconteceu e você está reagindo. E o que é que aconteceu? Não soou bem. Qual é a sua primeira reação? Apontar o dedo. Culpar. Culpar o quê? Acústica da sala, monitor, fone, arranjo, produção, gravação, captação, ideia, tudo, menos você. Isso é normal. Normal do ser humano. Isso não acontece só na mixagem, isso acontece na vida de todo mundo. É uma prática normal, principalmente na nossa cultura. A primeira coisa, quando alguém olha para você, você aponta o dedo. Você nem sabe o que aconteceu, mas não fui eu. Entende? Isso também acontece naturalmente no nosso trabalho e isso precisa ser quebrado. Então, como que algumas mixagens suas soaram bem, ficaram interessantes, o cliente gostou, outras não, e você está mixando no mesmo lugar e o problema não é você? Eu não estou falando que tudo que eu citei antes, acústica, monitor, DAW, plugins, fone de ouvido, temperamento, personalidade, humor, não influenciam. Pô, influenciam muito. Mas e você? Aonde que você está em tudo isso? Se você quer viver do áudio, você precisa amadurecer. Você precisa trazer essa responsabilidade para você. E parar de apontar o dedo. Porque sempre vai ter um problema. Sempre vai faltar algo. Sempre algo não foi como você esperava.
Eu trabalho com isso há 20 anos. Tô mixando, pô, só esse mês eu vou ter o privilégio de lançar 3 singles no mainstream. Você acha que tudo foi 100%? Você acha que eu não tive problemas? Faz parte do nosso trabalho resolver problemas. O que não faz parte é ficar apontando o dedo. É ficar jogando a culpa e saindo da responsabilidade. Isso é feio, isso vai fazer você perder dinheiro, isso vai desvalorizar o teu trabalho e isso vai fazer as pessoas não voltarem a trabalhar com você. Porque por mais que você não fale para o seu cliente que você tem esses problemas, vamos chamar assim, eles sentem. Porque você naturalmente vai ficar desconfiado, mas desconfiado do seu trabalho. Vai diminuir a sua autoconfiança. E o cliente sente. Ele não sabe, mas ele sente. Porque a forma de você resolver simples questões já não serão mais simples. Porque você não tem essa autoconfiança. Você não vai passar segurança para o teu cliente. Entende? Isso é um pouco do mindset por trás de quem quer trabalhar com mixagem, que é o tema da nossa última live deste mês, que é terça-feira, dia 21. É quando eu vou falar sobre isso, tá? E agora, por que eu comecei falando sobre isso? Porque você pode utilizar a técnica para resolver esses problemas. E isso é legal demais, isso é muito especial. Só que há um hiato entre você começar a resolver os problemas, certo? E você começar estudando a técnica. Aqui você começou a estudar. E aqui você começou a resolver. Aqui tem um buraco. E esse buraco, o que que é? É o tempo que você vai levar para absorver a técnica, limpar os seus pensamentos malucos que você criou durante a tua vida no áudio, o jeito que você começou a estudar, ou sei lá como você entrou no mercado, para começar a resolver os problemas. E aí, qual que é a primeira coisa que acontece quando você começa a estudar as técnicas? Mostra o vazio técnico que tem dentro de você. E isso assusta. E aí vai da sua personalidade. Tem pessoas que se assustam e falam, caramba, tem um buraco aqui, vou resolver esse bagulho. Bora. A pessoa se sente desafiada e parte pra cima. Come estudo, estuda pra caramba, cada dia fica mais motivada. Começa a sentir pequenas diferenças de sonoridade no seu trabalho, pô, aí ela fica com mais sangue no olho, vai mais pra cima. Como tem pessoas que é ao contrário, quando vê que tá vazio, fala, caramba, tá muito vazio, não vou dar conta, e recua. O tempo desse segundo exemplo vai ser muito maior. Ela vai demorar muito mais tempo para conseguir começar a resolver problemas, mas ela vai ter que enfrentar, não tem como. E é aí que entra o tema da nossa aula, porque uma das perguntas que eu mais recebo relacionado ao estudo do áudio é: qual é o tema mais importante da mixagem? Qual é a execução? Qual a técnica? O que eu preciso mais dominar para eu conseguir realizar uma boa mixagem ou para ter uma sonoridade que me agrada? E essa resposta, ela é muito simples e ela é muito complexa. Pensando nisso, que eu resolvi fazer as 3 lives deste mês, incluindo esta aula de hoje. Porque eu criei esse método, vamos chamar assim, essa perspectiva de qual é o tema mais importante para você realizar uma boa mixagem. Só que não tem como ter uma só resposta. Mas eu consegui criar algo que eu acredito que vai ajudar demais você, que é pensando numa tríade. Aí eu pensei, caramba, esse nome não é bom. Se eu tivesse um agente de marketing aqui no NCS Áudio, o cara ia falar, cara, a ideia é muito boa, mas o nome está muito ruim. Aí eu ia virar para ele e falar, cara, não posso fazer nada. Vai ser esse o nome mesmo. Porque pensa num tripé, certo? Nós temos um tripé, se você tirar um das pernas, o tripé cai para frente, ou para o lado, ou para o outro lado, ou para trás, depende da posição do tripé. Então, pensando numa tríade, eu coloquei 3 elementos que são os fundamentais para um bom processo de mixagem. E o principal deles é o primeiro que nós vamos estudar nessa aula de hoje. E com certeza é o que mais todo mundo negligencia. Por quê? Porque é muito simples. E eu já, falei muito no NCS Base e falo muito isso nas lives. Uma mixagem complexa não significa numa sonoridade bonita. Às vezes, uma mixagem simples soa
complexo, soa bonito, soa artístico, soa com profundidade. E aí você tem que saber a resposta de quando ser simples e quando ser complexo no seu processo de mixagem. E para isso você precisa de técnica. Então, pensando nessas tríades, eu dividi o processo de mixagem em 3 maneiras: volume, equalização e compressão. Essa é a tríade do processo de mixagem: volume, anota aí, equalização e compressão. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre volume, certo? Na live do dia 7, nós vamos estudar aqui, ó, igual você está vendo aqui, som, cor e frequência. É o processo de equalização. Dá uma olhada aí, essa live acontece no dia 7. A live do dia 14, nós vamos falar sobre compressão, fechando essa tríade. Falando sobre o processo de mixagem, abordando esses 3 temas que são os 3 principais. Aí se você vira e fala, Nico, eu não quero essa resposta. Eu não quero saber quais são os 3 principais assuntos que eu preciso dominar para realizar. Eu quero saber qual é o principal assunto que eu tenho que dominar. É esse aqui, ó, volume. Porque quando a gente fala de volume, não é nada simples. Você trabalhar com volumes é simples, mas saber a hora de trabalhar com volume já não fica mais tão simples. Por quê? Porque quando você inicia o teu processo de mixagem, você primeiro precisa estabelecer uma boa relação de volumes para apresentar o arranjo da música que está tocando na sua DAW para você mesmo. Porque se você ouvir um instrumento mais alto ou mais baixo, você vai realizar equalizações diferentes. Se você tem um grupo de instrumento mais alto ou mais baixo, você vai realizar compressões de maneiras diferentes. Ou seja, nesta tríade, quem direciona um para o outro é exatamente neste caminho que eu estou falando aqui: volume, equalização e compressão. Você sente que o teu processo de compressão não é tão efetivo, não é tão bonito? Será que você não está deixando de trabalhar com uma relação de volume antes de iniciar a compressão? Será que você já não está saindo direto para a compressão? Com a equalização a mesma coisa? Porque o que acontece quando você não trabalha com volumes? Quais são as consequências de você não ter uma boa relação de volumes? Equalizar demais, comprimir demais, ter uma mixagem com som de muito processamento, muito processado, mas soando pequeno. E você também pode ter o contrário disso: equalizar pouco, comprimir pouco, fazendo a tua mixagem soar como uma banda tocando no ensaio. Você ouve lá um som de bumbo que é como se estivesse tocando na sala. Por quê? Porque você não filtrou aquela região de frequência. Por quê? Porque não ouviu. E por que não ouviu? Porque não estabeleceu uma boa relação de volumes. Você entende que quando você não estabelece uma boa relação de volumes, você não está ouvindo? E para quem trabalha com música, para quem trabalha com áudio, o ouvir é a principal ação que você tem que executar no teu processo. Só que quem está começando a estudar ou quem não tem a técnica, confunde, achando que o que você tem que dominar é a operação do equalizador, do plugin, do botão, é girar no ponto certo, é colocar no lugar certo, é posicionar o fader no lugar certo. Por quê? Porque você tem um déficit técnico. E isso faz você acreditar em mitos, em mentiras, em, sei lá, falácias, não sei qual a palavra que você quer usar. Mas isso por falta de fundamento técnico. E aí você fala, tá, então o principal da mixagem são essas 3 coisas: volume, equalização e compressão. Daí você pode estar se perguntando, e onde está a estrutura de ganho nisso? E onde que está todos os fundamentos do áudio? Os fundamentos do áudio trabalham exatamente com essas 3 coisas. Se você não tem uma boa relação de volumes, você não vai ter uma boa estrutura de ganho. Se você não entende quando colocar ou tirar a frequência, você não entendeu a estrutura de ganho. Se você errou na compressão, você não entendeu nem a equalização, nem o volume e muito menos a estrutura de ganho. Porque o fundamento te apresenta as formas e os avisos
para você executar o processo de mixagem. E quando você ouve isso, fica muito complexo. Você fala, cara, como é que eu vou saber disso? Como é que eu sei quando colocar frequência? Como é que eu sei quando tirar a frequência? Como é que eu sei quando que eu tenho que comprimir? Quando que está faltando comprimir? Como é que eu respondo isso? É muito simples. Sabe quando que você vai saber? Quando você aprender a ouvir. Você sabe o que é muito comprimido? Você sabe o que é pouco comprimido? Às vezes, o que é muito equalizado para mim ou muito comprimido, para você não é. E aí entra a sua personalidade. E isso é legal demais. Só que ela tem que ser justificada no fundamento. E daí que entra estrutura de ganho, referência level, balanço tonal e mais um monte de coisa que vai te ajudar a trabalhar com volume, equalização e compressão. Pode ser que fique um pouco complexo, porque é bastante informação em pouco tempo. Então, você pode voltar, assistir de novo tudo isso que eu acabei de falar. Mas não perca o foco da aula. Não perca o foco no teu processo de mixagem. Porque às vezes você pode travar pela dúvida ou por falta de foco. Às vezes você fala, caramba, será que eu comprimi muito? Ouve primeiro. Trabalha com volumes primeiro. Tenta outro caminho. Pare de se preocupar com será que eu fiz, será que eu não fiz. E trabalha utilizando esses 3 fundamentos que eu estou passando aqui. Esses 3 fundamentos não, essa tríade da mixagem. Volume, equalização e compressão. Só que o volume, com certeza, é o principal. É o mais importante, porque ele vai definir os outros 2. Beleza?